Na história do cristianismo, os 12 apóstolos desempenham um papel central e fascinante. Escolhidos pessoalmente por Jesus Cristo, esses homens foram testemunhas oculares de seus ensinamentos, milagres e ressurreição. Sua seleção não foi apenas um ato de liderança, mas também uma declaração profunda sobre a natureza do reino de Deus e a missão de Jesus na Terra. Mergulharemos na jornada dos 12 apóstolos, explorando quem eram, como foram escolhidos e qual foi o impacto de suas vidas no cristianismo primitivo e além. Ao entender o contexto histórico e espiritual por trás da escolha dos apóstolos, podemos apreciar melhor sua importância duradoura e o legado que deixaram para as gerações futuras de seguidores de Jesus. Prepare-se para uma viagem emocionante através das vidas e do ministério dos homens que foram chamados para serem os pilares da Igreja cristã. Ao selecionar os 12 apóstolos, Jesus empregou critérios específicos que refletiam não apenas suas necessidades imediatas, mas também a visão de longo prazo para o seu ministério e a propagação do Evangelho. Primeiramente, ele buscava fé inabalável, não apenas uma crença superficial, mas uma fé que se manifestava em ação e compromisso. Os escolhidos deveriam demonstrar uma confiança profunda em Jesus como o Messias e uma disposição para segui-lo até mesmo em face de desafios e perseguições. Além disso, Jesus valorizava o caráter moral dos seus seguidores. Ele buscava homens que fossem íntegros e éticos, capazes de representar adequadamente o reino de Deus e de resistir às tentações do mundo. Isso implicava não apenas uma conduta correta, mas também uma verdadeira transformação interior, evidenciada por uma vida marcada pela justiça, humildade e amor ao próximo. Outro critério importante era a capacidade de liderança. Jesus estava formando não apenas seguidores, mas também líderes que seriam encarregados de liderar e ensinar outros no futuro. Assim, ele escolheu homens que demonstravam potencial para influenciar e guiar os outros, capacitando-os a continuar em seu ministério após sua partida. Além disso, Jesus levou em consideração a diversidade entre seus seguidores. Ele escolheu homens de diferentes origens sociais e ocupações, demonstrando que o reino de Deus não discriminava com base em status ou profissão. Isso refletia a universalidade da mensagem de Jesus e sua intenção de alcançar todas as pessoas, independentemente de sua posição na sociedade. Por fim, Jesus considerava a disposição dos candidatos para aprender e crescer. Ele buscava discípulos que estivessem dispostos a serem moldados e capacitados por ele, prontos para deixar para trás suas próprias agendas e ambições em favor do plano de Deus. Isso implicava humildade e uma abertura para serem transformados pelo poder e pela graça de Jesus. Os 12 apóstolos, escolhidos por Jesus para acompanhar e disseminar sua mensagem, representavam uma diversidade impressionante de origens, ocupações e personalidades. Pedro, o pescador ousado e impetuoso, emergiu como líder entre eles, com sua fé inabalável e sua disposição para tomar a dianteira. João, conhecido como o discípulo amado, destacava-se por sua proximidade com Jesus e sua sensibilidade espiritual. Tiago e João, irmãos conhecidos como filhos do trovão, exibiam uma natureza zelosa e uma vontade de servir. Mateus, o ex-coletor de impostos, trouxe consigo uma perspectiva única, enquanto Simão, o zelote, representava um compromisso político e nacionalista. Tomé, conhecido por sua incredulidade inicial, eventualmente se tornou um dos apóstolos mais fervorosos na proclamação do Evangelho. Bartolomeu, também chamado de Natanael, era conhecido por sua sinceridade e honestidade. André, o irmão de Pedro, era conhecido por sua disposição
para trazer outros para Jesus, enquanto Tiago, filho de Alfeu, e Judas Tadeu traziam sua própria sabedoria e experiência para o grupo. Finalmente, Judas Iscariotes, embora escolhido por Jesus, traiu-o, demonstrando a complexidade das motivações humanas e a realidade da falibilidade humana. Juntos, esses homens formaram um grupo diversificado, unido por sua devoção a Jesus e sua missão de espalhar o Evangelho. Seus perfis variados refletiam a amplitude da mensagem de Jesus e sua intenção de alcançar pessoas de todas as esferas da vida. Ao examinarmos o perfil dos 12 apóstolos, somos lembrados da capacidade de Deus de usar pessoas comuns para realizar seus propósitos extraordinários. Pedro, cujo nome original era Simão, emergiu como uma figura central entre os 12 apóstolos e uma das figuras mais proeminentes do Novo Testamento. Originalmente um simples pescador da Galileia, Pedro foi chamado por Jesus para se tornar um pescador de homens, um líder entre os seguidores do Messias. Sua jornada espiritual foi marcada por altos e baixos, refletindo tanto sua humanidade quanto sua profunda devoção a Jesus. Pedro era conhecido por sua personalidade impulsiva e corajosa. Ele era rápido em falar e agir, muitas vezes expressando sua fé e compromisso de maneira fervorosa e inabalável. Foi ele quem confessou Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, e recebeu elogios de Jesus por isso. No entanto, sua impulsividade também o levou a momentos de fraqueza e dúvida, como quando negou Jesus 3 vezes durante a prisão de Cristo. Apesar de suas falhas, Pedro experimentou uma profunda transformação através de seu encontro com Jesus. Ele passou de um simples pescador a um líder corajoso da igreja primitiva, proclamando o Evangelho com ousadia e enfrentando perseguições e desafios com fé inabalável. Jesus o chamou de pedra, simbolizando sua importância como fundamento da igreja que ele ajudaria a estabelecer. A relação entre Jesus e Pedro era especial. Pedro era um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus. João, conhecido como o discípulo amado, é uma figura singular entre os 12 apóstolos e uma das vozes mais marcantes do Novo Testamento. Sua proximidade íntima com Jesus o distinguiu como testemunha ocular dos eventos mais significativos do ministério de Cristo, bem como um receptor especial de sua revelação e ensinamentos. Desde o início, João demonstrou uma sensibilidade espiritual única e uma profunda conexão com Jesus. Ele foi um dos primeiros a seguir Jesus, respondendo ao chamado com prontidão e devoção. Durante o ministério de Cristo, João foi testemunha de milagres extraordinários, como a multiplicação dos pães, a cura de enfermos e a ressurreição de Lázaro. Além de sua proximidade física com Jesus, João também compartilhou uma comunhão espiritual profunda com ele. Ele era parte do círculo interno de discípulos que testemunharam eventos íntimos, como a transfiguração e a agonia no jardim do Getsêmani. Sua identificação como o discípulo a quem Jesus amava reflete não apenas o afeto mútuo entre eles, mas também a profundidade de seu relacionamento espiritual. O Evangelho de João é uma expressão vívida desse relacionamento especial. Escrito décadas após os outros evangelhos, o Evangelho de João destaca a divindade de Jesus de maneira única, apresentando-o como o Filho de Deus que veio para trazer vida abundante a todos que creem nele. As palavras de Jesus, registradas por João como "Eu sou o caminho, a verdade e a vida", e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, continuam a inspirar e desafiar os crentes até hoje. Além do Evangelho, João também é creditado com a autoria das Epístolas de João e do livro do Apocalipse. Suas escrituras refletem uma profunda compreensão da natureza de Deus, do amor cristão
e da esperança escatológica. Mesmo em sua avançada idade, João permaneceu um líder espiritual influente na comunidade cristã, orientando e encorajando os crentes em sua jornada de fé. A vida e os escritos de João são um testemunho poderoso do impacto transformador de um encontro pessoal com Jesus Cristo. Sua devoção fervorosa, sua compreensão profunda da natureza de Deus e seu amor inabalável por Jesus continuam a inspirar e desafiar os cristãos de todas as épocas a viverem vidas de fé e serviço. Judas Iscariotes é uma figura complexa e controversa dentro da história dos 12 apóstolos. Conhecido principalmente por sua traição a Jesus, sua vida e suas ações suscitam perguntas profundas sobre a natureza do mal, o livre-arbítrio e a soberania divina. Apesar de sua traição ter sido um ponto crucial na narrativa do Evangelho, a vida de Judas não pode ser reduzida a esse único evento trágico. Inicialmente, Judas foi escolhido por Jesus para ser um dos 12, compartilhando da mesma missão e do mesmo chamado que os outros discípulos. No entanto, ao longo do tempo, surgiram sinais de que nem tudo estava bem em seu coração. O Evangelho de João sugere que Judas tinha uma inclinação para o dinheiro e uma falta de sinceridade em seu compromisso com Jesus. A traição de Judas é um dos episódios mais sombrios do Novo Testamento. Por 30 moedas de prata, ele entregou Jesus aos líderes religiosos, marcando o início dos eventos que levariam à crucificação de Cristo. Sua traição é um lembrete vívido do poder corruptor do pecado e da fragilidade da natureza humana. Após sua traição, Judas foi consumido por remorso e culpa, levando-o ao desespero e à morte. Ele reconheceu sua culpa diante dos principais sacerdotes e anciãos, devolvendo o dinheiro e declarando a inocência de Jesus. No entanto, sua confissão não trouxe alívio espiritual e ele acabou tirando sua própria vida. A tragédia de Judas serve como um aviso solene sobre os perigos do amor ao dinheiro, da falsa religiosidade e da traição da confiança. No entanto, também nos lembra da incrível graça e misericórdia de Deus, que oferece perdão e restauração mesmo para os mais pecadores. Enquanto Judas é lembrado principalmente por sua traição, sua história também nos desafia a examinar nossos próprios corações e a cultivar uma fé genuína e sincera em Jesus Cristo. Apesar das inevitáveis discordâncias e conflitos, os apóstolos aprenderam a superar suas diferenças em prol da unidade e da missão comum. Eles foram capacitados pelo Espírito Santo a trabalhar juntos em harmonia, complementando os dons e as habilidades uns dos outros para alcançar um objetivo maior. A comunidade dos 12 apóstolos também serviu como um modelo e uma fonte de inspiração para os crentes posteriores. Eles demonstraram que, apesar das fraquezas e limitações humanas, é possível alcançar grandes feitos quando estamos unidos em torno de um propósito divinamente ordenado. Após a ascensão de Jesus, a comunidade dos 12 apóstolos continuou a desempenhar um papel vital na liderança da igreja primitiva. Eles estabeleceram a fundação do cristianismo, pregando o evangelho, realizando milagres e ensinando os novos convertidos. Seu testemunho e seu exemplo inspiraram gerações de cristãos a seguir os passos de Jesus e a viver em comunhão uns com os outros. A missão e o comissionamento dos 12 apóstolos representam um ponto crucial na narrativa do Evangelho e no desenvolvimento do cristianismo primitivo. Após anos de aprendizado e preparação ao lado de Jesus, os apóstolos foram enviados por ele para proclamar o Evangelho, curar os doentes, expulsar demônios e fazer discípulos de todas as nações. Esse comissionamento foi mais do que uma simples ordem. Foi uma investidura de autoridade divina e uma confirmação do papel central dos apóstolos
na expansão do reino de Deus. Jesus os capacitou com o poder do Espírito Santo, prometendo que estaria com eles até o fim dos tempos. Os apóstolos levaram a sério essa responsabilidade, viajando por toda a região, enfrentando oposição e perigo, mas perseverando na proclamação do Evangelho. Eles testemunharam milagres extraordinários, como curas, ressurreições e o derramamento do Espírito Santo, confirmando a autenticidade de sua missão e a presença contínua de Jesus entre eles. Além de sua missão de pregação, os apóstolos também foram encarregados de fazer discípulos de todas as nações. Eles estabeleceram comunidades de crentes, ensinando-os a observar tudo o que Jesus ordenou e a viver em amor e unidade uns com os outros. Eles também nomearam líderes locais e organizaram estruturas de liderança para cuidar das necessidades espirituais e práticas das comunidades cristãs. O comissionamento dos 12 apóstolos não se limitou ao seu tempo na Terra, mas teve repercussões duradouras na história do cristianismo. Eles lançaram as bases da igreja primitiva e estabeleceram um padrão para o discipulado e o serviço cristão. Seu legado continua a inspirar e desafiar os crentes de hoje a seguirem os passos de Jesus, proclamando o Evangelho com ousadia e vivendo em amor e serviço mútuo. Se você gostou desse vídeo e quer ouvir mais histórias sobre a Bíblia, se inscreva no canal, curta esse vídeo e clique no sininho para receber notificações.